Vou botar para gravar a segunda parte também aqui. Então, esse aqui é o nosso gráfico, né, que a gente está vendo aqui agora. Então, eu tenho aqui, retornando os três... Mentira, aqui. Eu vou colocar direto aqui, fica mais fácil para a gente. Os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, guardem. A minha temperatura, ela altera nos estados sólido, líquido e gasoso. Ponto de fusão e ponto de ebulição, eu altero o estado físico, mas eu não altero a temperatura. Não esqueça disso, isso é vida. Beleza? Não esqueça disso. Poxa, mas lá no início da aula, João, você falou o seguinte, você falou que, poxa, duas coisas alteram, podem influenciar nesse mudança de estado aí, não é? Primeira foi a temperatura, isso a gente já viu, temperatura. E a segunda foi a pressão. Como é que a pressão entra nesse caso aqui? Aí você vai pensar, eu como um belo cozinheiro que sou, eu vou fazer uma parte prática, vou falar uma partezinha prática disso aí para vocês. E todo mundo que cozinha alguma coisa sabe que se a gente quer cozinhar alguma coisa mais rápido, a gente faz na panela de pressão. Poxa, mas por que panela de pressão? Pelo seguinte motivo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Acho que eu não vou conseguir, não. Peraí. Nossa, vai dar ruim. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou dar o speaker view aqui. Foi. Seguinte. Panela de pressão funciona da seguinte forma. Deixa eu desenhar uma panela de pressão aqui. Panela de pressão. Então, né, forneço energia para ela aqui. Todo mundo já sabe que eu forneço calor. O que eles falam? Para a gente sempre colocar água na panela de pressão a uma altura mais ou menos de 2/3 da panela. Se a gente colocar mais de 2/3 de água, se a gente completar mais de 2/3 dessa panela aqui, corre o risco de entupir essa válvulazinha aqui de cima. Então, simplesmente não fazê-lo, tá? Então, vamos lá. Botei o feijãozinho aqui embaixo, botei água na panela de pressão. Certo? Certo. Então, vem cá. Aqui tem ar aqui em cima, né? Paradinha aqui. Começa a aquecer. Começa a aquecer, começa a aquecer, começa a aquecer. Vai chegar num ponto. Vamos lá. Aqui fora tem pressão atmosférica, não é? E que pressão atmosférica? É a quantidade de ar que tem na nossa cabeça, não é? Então, eu tenho aqui a pressão atmosférica aqui. E aqui dentro, no início tá também, mas depois o tampo começa a mudar essa pressão aqui. Qual é? Então, o que vai ter aqui? Essa água que está fervendo, quando chega a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição dela, 100 graus Celsius, ela começa a ebulir, tá? Se ela começa a ebulir, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, essas moléculas vêm para onde? Começa a vir para cá. E começam a mexer mais ali. Então, está se movimentando mais, não é? Mais moléculas estão vindo para cá. E a pressão não é exatamente isso. A quantidade de moléculas, a quantidade de ar, a quantidade de matéria que tem sobre você. Ou seja, quanto mais matéria está tendo aqui em cima, maior a pressão.
Então, o que está gerando esse aumento de pressão aqui dentro é o quê? É essa água que está ebulindo. Então, essa pressão aqui, ó, começa a aumentar. Então, a pressão começa... Isso aqui é um seta, tá? Essa pressão P começa a aumentar. Ou seja, se para a pressão atmosférica a água vai ebulir a 100 graus Celsius, com uma pressão maior, ela vai ter que ebulir o quê? A uma temperatura também maior. Ou seja, eu consigo chegar com cerca aí de 150 graus Celsius numa água dentro do panela de pressão, com a água ainda líquida. Em virtude de quê? Desse aumento de pressão nessa região que você, como um bom cozinheiro, deixou ela livre ali, né? Aí você, olho grande, vai fazer a vaca atolada de vocês lá, bota muita água, bota muita costela, bota muito aipim, tampa tudo aqui, entope esse negócio aqui e explode a panela de pressão. Aí já viu tudo, né? Então, essa pressão aqui ocorre, esse aumento de pressão aqui que dificulta essa água ferver. Então, essa temperatura da água de ebulição acaba sendo maior. Beleza? Beleza, né? Então, esse é o funcionamento da panela de pressão. Pô, João, mas isso ocorre na ebulição? Então, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. E se eu diminuir a pressão? Eu diminuo a temperatura de ebulição? Ou seja, a pergunta é: será que eu consigo ebulir uma água a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente? Ah, veremos. Um exemplo em um vídeo. Espera aí. Olha o vídeo aí, né?
Viram? O que é aquilo ali? Aquilo é uma bomba de vácuo. O que é uma bomba de vácuo? Todo mundo sabe o que é um vácuo. Eu acho que sabe o que é o vácuo. O vácuo é a região que tem pouca matéria. Né? O espaço é vácuo, por exemplo, tem pouca matéria e o som não se propaga no vácuo. Né? Quando fala isso, todo mundo brinca com isso. Então, o que ele faz ali? Ele bota uma substância, uma água, você bota um corante nela para você conseguir observar mais fácil, a 23 graus Celsius, certo? A princípio, a gente sabe que a água ebulha a 100 graus Celsius, tá? Só que ela ebulha a 100 graus Celsius, sendo que ela tem, quando ela tem uma pressão de 1 atm, uma pressão atmosférica de 1 atm sobre ela, tá? Nível do mar, tranquilão. O que ele faz? Com uma bomba de vácuo, e essa bomba de vácuo ela retira a matéria, o contrário da nossa panela de pressão, que ela vai tendo mais matéria ali naquele local ali, a bomba de vácuo ela retira a matéria. Então ela fica com menos moléculas ali em cima. Se ela retira a matéria, esse ponto de vapor nosso da água, ele fica mais baixo. Então é mais fácil para essa água ebulir. Tá? Então ele acaba ebulindo aí a 23 graus Celsius. Se você continuar fazendo isso, se você continuar com esse processo aí, vai acabar entrando em equilíbrio ali. Aí sim, essa temperatura da água começa realmente a baixar e você começa a ebulir a água a 0 graus Celsius. Olha, ebulir a 0 graus Celsius. Aí vai chegar um ponto que ela congela, ela solidifica. Ocorre de fusão também. Se você continuar, e esse vídeo continua ali um pouquinho. Só que não faz muito sentido para a gente agora. Então, o que a gente tem que entender é que a pressão também interfere nesse ponto de fusão e ponto de ebulição nossa. Não só a temperatura, tá? Então, quanto mais ar, quanto mais coisa que tem em cima daquela substância ali, mais difícil é para ela evaporar, para ter esse processo de ebulição. E quanto menor a pressão, mais fácil é que ela entre para a ebulição. Ou seja, como a pressão atmosférica nossa ela varia de acordo com a altura, ou seja, se a pressão atmosférica é a quantidade de ar que tem na nossa cabeça, então, aqui eu tenho a Terra é redonda, se alguém tem alguma dúvida ainda. Aqui eu tenho a minha atmosfera ali. Aqui é o nível do mar, tá? Vamos supor que aqui agora, desculpa, eu tenho uma montanha aqui e nível do mar. Olha a quantidade de ar que tem. Ó, ar. Pô, onde tem maior quantidade de ar em cima da gente? Nível do mar. Então a pressão aqui é maior, a quantidade de ar que tem aqui. Aqui é menor, não é? Então, esse aqui é chamado de altitude. Então, quanto maior a altitude, menor quem? A pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Pressão. Oi? Então, essa pressão de 1 atm, que é a nossa pressão atmosférica, com o tempo a gente vai ver que pressão, que é a unidade que é essa aqui, que é a unidade de pressão, ela é maior aonde? A nível do mar. Então, aqui a nossa água ferve a 100 graus Celsius. Uma altitude, por exemplo, num pico da neblina, num pico de bandeira, uma coisa bem alta qualquer aí, a pressão minha é o quê? Menor. Se a pressão é menor, a temperatura de ebulição, vamos chutar aqui um valor menor, olha lá, 95 graus Celsius, temperatura é menor. Ou seja, o processo de ebulição está diretamente ligado ao ponto de vapor, está diretamente ligado ao quê? Com a temperatura, mas também com a pressão. E essa câmara de vácuo aí não é mais do que isso, né? Vem cá, retira o ar dela aqui. Então, esse ar que tem aqui dentro, ele está saindo. Se ele está saindo, as moléculas aqui começam a ficar mais passadas, menor, uma quantidade menor de molécula ali. Se tem pouca molécula, tem pouca pressão. Tem pouca pressão, mais fácil é o ponto de vapor, menor é o ponto de vapor, mais fácil ocorre a minha ebulição. Beleza?
Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou estar fazendo uma live que eu vou estar fazendo esse experimento. Eu vou fazer a, tanto a, tanto a, eu já voltei já, tanto a parte de ebulição, vou fazer a parte de ebulição, vou medir a temperatura de ebulição, e já ver se é 100 graus Celsius mesmo, de acordo com a altitude de onde eu estiver, tá? E depois vamos fazer com um vacômetro essa ebulição da água para ver com a temperatura ambiente. Vai ser na quinta-feira, às 9 horas, tá? Deve ser. Eu vou ver onde vai ser direitinho, eu aviso vocês. Mas se você estiver de bobeira aí, dá uma olhadinha na live lá. Vai ser interessante, beleza? Vou fazer no meu laboratório lá em Três Rios. Estou de fora, mas eu vou para lá quinta-feira. Beleza? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Um tchau, pelo menos, por enquanto? Pelo menos um tchau, né? Tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado. Vou deixar a aula gravada. Daqui a pouquinho eu jogo no grupo lá o link, beleza? Grande abraço, prazer. Semana que vem. Valeu, professor. Tamo Valeu, junto. professor. Valeu. Exagero no café não, hein, professor? Tá comigo.